Sororidade significa o não julgamento prévio de uma mulher entre outras mulheres, que na maioria das vezes usam-se de estereótipos machistas para condenar as suas diferenças. Sororidade é um termo que vem do latim soror, que significa irmãs. Portanto, é um posicionamento de fraternidade, de irmandade, de união, a princípio, em defesa das próprias mulheres. É óbvio que tanto mulheres quanto homens podem e fazem mil coisas erradas. É óbvio que existem crimes realizados tanto por mulheres quanto por homens. Mas a sororidade é justamente um posicionamento de não antecipar nenhum tipo de condenação à queixa de alguma mulher, entendendo-se que mulheres, pela condição mesma de serem mulheres, já têm todo um histórico e um contexto social de violência, de submissão, de exploração, dominação. Já se sabe que todo esse contexto patriarcal e machista é um contexto de privilégios dos homens. Nós estamos lutando a cada dia pela igualdade de direitos, pelo respeito e para acabar com as violências contra as mulheres, justificando-se através da própria condição do ser mulher. Então, quando ocorre alguma condição, alguma situação de estupro ou de violência, nós percebemos que a violência contra a mulher é tão naturalizada que imediatamente as pessoas se reúnem para condenar publicamente esta mulher. É impressionante isso. Mulheres que condenam previamente uma outra mulher, utilizando-se dos estereótipos machistas em falar que esta mulher é interesseira, golpista, vagabunda, piranha, puta e etc, etc. Adjetivos esses de total desqualificação do gênero feminino. Se alguma mulher está praticando algum crime de injúria, de difamação, tentativa de golpe, ela será devidamente responsabilizada e punida de acordo com a lei, como qualquer outro ser humano. Mas a questão grave que se ocorre hoje em dia é quando mulheres condenam outras mulheres de forma antecipada e se dizem dentro de um movimento feminista. Não, há algum equívoco. Porque o movimento feminista, para fazer parte do movimento feminista de fato, né, sem os glamours, né, que se vê por aí, você tem que se reconhecer enquanto sujeito político. E o sujeito político, ele não está olhando para o seu próprio umbigo. Ele olha para o coletivo de mulheres e sabe ver e enxergar todas as injustiças que ocorrem com todas as mulheres. Mesmo que você seja de uma outra classe social, que você tenha tido outras oportunidades na vida, ou que você se sinta a mais digna, privilegiada. Mas se você se reconhece enquanto sujeito político, você olha
para a pluralidade. Você é sensível às diferenças. Você compreende as escolhas e necessidades de cada uma. Sororidade é isso. É ter essa capacidade de olhar para outra mulher e ver que na condição de ser mulher, todas as vulnerabilidades que ela possa estar exposta são dignas de todas nós nos unirmos em defesa de todas. Ah, mas naquele caso X, que está muito se falando na mídia, ela pode ser sim uma golpista, porque foi ele que financiou a viagem, isso, aquilo, papapá. Outra questão. Utilizar-se dos estereótipos machistas em dizer que esta mulher, por ser de uma outra classe social, está sendo interesseira e golpista quando ele está oferecendo, né, a viagem e etc. para se conhecerem. Isso é medíocre. Porque nada disso pode legitimizar uma violência contra a mulher. Isso aí são os estereótipos machistas que colocam como uma mulher simplesmente como submissa e objeto de prazer desde o momento que um homem assume um poder econômico. Ah, então que ela não fosse... São questionamentos completamente sem sentido. Eu não sei nem como qualificar. Porque a questão não é essa. A questão é, em determinado momento, a pessoa se vê numa situação em que não tinha sido o combinado e pede limites, coloca-se um limite, isso não lhe é respeitado, ela é violada na sua vontade e no seu corpo. Isso é violento. Não importa se essa mulher já tinha se colocado em nudes, não importa se ela tinha dito quantas vezes ela queria transar com aquele cara. Isso é desejo. Isso é da mulher. Mulheres gostam, mulheres heterossexuais gostam de homens. Mulheres gostam de sexo. Mulheres gostam de transar. Ok? Agora, isso não pode legitimar um homem a estuprar, a violentar, a forçar uma mulher absolutamente a nada. E enquanto os fatos e a justiça, de fato, não tiver apurado tudo, colocar essa mulher numa condenação pública, que for incentivada, sim, pelo próprio homem, a respeito das exposições de fotos, intimidades, etc. Gente, é você se misturar a esse esquema perverso do machismo. Então, vamos parar e vamos refletir um pouco. Existem vários detalhes de várias críticas que se colocam que são absurdas. O número de mulheres que são violentadas pelos seus próprios maridos, e demoram às vezes anos para admitirem. Então, o fato de uma mulher ter passado por uma situação X com algum homem, que ela estava já saindo, meio que namorando e etc e tal, e ela voltar a se relacionar sexualmente com esse homem, não significa que ela tenha gostado do estupro. Na maioria das vezes, é porque essa mulher quer se convencer de que aquilo não vai voltar a acontecer, de que aquilo possivelmente não foi uma violência, que aquilo pode não ter acontecido com ela, sabe? E tipo, vamos lá, vamos tentar passar por cima disso.
Então, existem certas atitudes pós-violência que são esforços devido a uma série de defesas em que as mulheres fazem para não ter tamanho contato com essa dor que já está lá, que já existe. Então, gente, não quero me estender muito nesse vídeo, sabe? Mas eu acho que a reflexão desse vídeo é o seguinte: nós, enquanto mulheres que vivemos nessa condição, né, de uma certa vulnerabilidade, em que não temos uma série de privilégios quanto os homens, em que lutamos todos os dias por igualdade e principalmente para acabar com a violência, em sermos mais respeitadas em todas as questões da vida, corpo, mente, inteligência, cultura, classe, etnia, tudo, sabe? O feminismo, ele é um posicionamento político em que ele luta pelas mulheres de todas as classes, religiões, enfim. Mas a luta é principalmente pela igualdade de direitos, para acabar com as violências e para sermos legitimamente respeitadas. É isso. E se nós não aplicarmos a sororidade, que é o alicerce do feminismo, nós estaremos simplesmente nos enganando e fazendo de conta, né, que somos feministas, quando na realidade estaremos reproduzindo sim o machismo. Desde que o machismo, o patriarcado e os homens mesmos, eles já se incumbem de se defenderem muito bem, tá? E enquanto nada for comprovado de que esta mulher cometeu algum crime de injúria ou difamação, que quer que seja, não podemos julgá-la dessa forma. E outra coisa, para se ter sororidade tem que ter uma capacidade empática. E a empatia também advém de uma competência psicológica em se colocar no lugar da outra pessoa, da outra mulher. Mesmo que você nunca tenha passado por uma situação de violência, não pense que o estupro é simplesmente aquela cena dramática de um desconhecido que te pega num beco qualquer e quase acaba com a tua vida. Não. Estupros acontecem dentro de relacionamentos, no mínimo de contrariedade, em que alguém acha que tem que pegar a outra pessoa à força para realizar os seus desejos. E a mulher, seja em que situação estiver e seja quem for, ela sempre terá o direito a denunciar quando não for respeitada.